Dentro do xamanismo, você sabe o que significa o elemento água? O que o elemento água ele trata no ser humano? Uma coisinha chamada emoções, nosso campo emocional. E falar de emoções, falar de emoção é muito mais difícil do que falar de razão. Por quê? Porque razão a gente ouve desde que a gente nasce. Emoção a gente não fala muito. A nossa cultura ela não dá muita importância para as emoções. Alguns de nós, inclusive, aprenderam a ver as emoções como uma fraqueza e não como uma força vital, como algo que faz parte naturalmente do ser humano. Todo ser humano, querendo ou não, gostando ou não, ele tem emoções. Ele tem um centro de inteligência emocional. Só que, por fatores culturais, esse centro de inteligência emocional ele não foi tão treinado como o seu centro de inteligência intelectual. Novamente, por fatores culturais. E o que isso acarreta? Isso acarreta uma sociedade composta por um enorme número de pessoas que têm as suas emoções reprimidas. E tem algum problema nisso, Luciano? Tem todo problema. Imagina você estar encarando um monstro na sua vida, assim, e você sabe que é muito difícil encarar aquele monstro. Só que ao invés de encarar o monstro, você prende ele na cozinha, aí, só para não ter que olhar para ele. É o que a gente faz muitas vezes com as nossas emoções. Você se livrou do monstro? Não. Você vai estar ouvindo o dia inteiro ele gritar de lá de dentro, só que você não está olhando para ele. É o que a gente faz com as emoções. A gente varre para baixo do tapete, porque a gente aprende que uma pessoa funcional na sociedade é uma pessoa que esconde suas emoções, é uma pessoa que vive mais pro racional. E o que acontece com aquilo que a gente reprime, com aquilo que a gente esconde? Tudo aquilo que a gente esconde faz força para aparecer. E aparece na hora mais inoportuna. Ou seja, a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas funcionam da seguinte maneira. Presta atenção no que eu vou explicar e veja se você se encaixa nisso. A maioria das pessoas funcionam da seguinte maneira. Aceita uma série de abusos de outras pessoas, aceita os outros fazerem com você um monte de coisa que você não gosta, você fica pulo da vida, mas você vai e faz do mesmo jeito, faz assim mesmo. E você vai aceitando, até que uma hora o que acontece? Explode. Ou seja, as duas atitudes estão erradas. Você é, a maior parte do tempo, uma pessoa passiva, que aceita que os outros façam qualquer coisa que eles queiram com você, ou seja, você não conhece o valor que você tem, então você não se dá esse valor e permite que o outro te trate como se fosse um lixo, ou como uma porcaria de profissional, ou como uma porcaria de marido, uma porcaria de esposa, uma porcaria de amigo, uma porcaria de ser humano. Se você não tem certeza que você não é nada disso, você vai deixando isso acontecer, beleza? Aí até que chega uma hora que você não aguenta mais e você se torna uma pessoa agressiva. E aí você passa a ser o errado da história. Alguém se identifica com isso? Já passou por isso na sua vida? Pois é, a maior parte de nós funciona dessa forma. Poucas pessoas conseguem encontrar o meio termo no caminho. Como é que é o nome do meio do caminho entre a passividade e a agressividade? É uma coisa chamada assertividade. O que é a assertividade? Uma pessoa assertiva, ela não precisa nem ser agressiva e ela não precisa também engolir sapo o tempo todo. Um sapinho, de vez em quando, a gente precisa engolir sim. E é bom, também tem gente que é o oposto disso. Tem gente que estoura por qualquer coisa, né? Não, às vezes um sapinho vai, né? Não, tem sapo que não dá para escapar. Mas o tempo todo não, né? Então a assertividade a gente só consegue alcançar na nossa vida trabalhando uma coisinha chamada inteligência emocional. É disso que a gente está falando hoje. Inteligência emocional é a capacidade de entender. A capacidade de, na verdade, não é nem entender com o intelecto, mas é a capacidade de sentir. Porque uma emoção, por isso que é difícil de falar de emoção, porque ela não é pensada, ela é sentida. Né? Então a gente está falando de uma coisa que é sentir. A gente tem muita dificuldade de sentir as nossas emoções.